Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Café com Fé aqui na rádio Aviva 7. Você ouve, você crê. Que bom que você está junto com a gente em mais um sabadão, mais um sábado de bênção para você e para toda a sua família. E fique com a gente aqui ouvindo a palavra de Deus, estudando mais uma vez sobre a palavra do Senhor em nossa programação. Estamos ao vivo pelo site da rádio no www.aviva7.com, também ao vivo pelo nosso aplicativo e nas redes sociais do Facebook e YouTube também por live, né? Então, se você quer assistir a nossa live ao vivo na sua Smart TV, você acessa o aplicativo do YouTube lá no canal da Rádio Aviva 7. Você pode assistir tanto pelo teu celular, né? Ou se não pela sua Smart TV. Bastante ouvintes têm acompanhado o programa ao vivo na Smart TV. Então fica aquele abraço para você que assiste a gente através da sua TV Smart, tá bom? Já quero cumprimentar na paz do Senhor Jesus Cristo meu amigo Dr. Alexander, que está ao vivo conosco diretamente ali de Pinhalzinho, através de videochamada, para trazer o estudo da palavra para nós mais uma vez nessa manhã. Bom dia, doutor. Bom dia, Tiago, meu amigo, na paz de Jesus. Glória a Deus pela tua vida, por mais um sábado, por esse ministério e a graça e a paz a todos que nos acompanham. Mais um sábado, mais uma manhã com a palavra de Deus. E para a gente é sempre uma alegria, né, Tiago, poder ter essa oportunidade de ser um coparticipante aí do Evangelho, tá meditando um pouco em Deus, e tem sido, para a minha vida, com certeza, muito edificante, porque é mais um momento, né, Tiago, com o Verbo, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. É assim que o Evangelho de João começa, né, dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e esteve entre nós, e para nós é sempre uma dádiva, né, Tiago, poder Verdade. estar meditando em Deus e aprendendo mais com Ele, né? E essa semana o doutor teve bastante trabalho, né? Bastante ah, obra aí na parte de Jesus, né, doutor? Pois é, a gente está em mudança aí do espaço da comunidade, né? Nossa comunidade está mudando aí para um novo espaço um pouco maior. Um pouco, não, na verdade, nosso espaço era pequeno, e agora vamos aumentar aí do que 3 vezes o tamanho, então isso dá muito trabalho, né? As equipes aí que a gente tem dividido nas funções, tem ficado aí das 5:30 da manhã até 10, 11 horas da noite, aí, todos os dias. Ontem também estávamos lá, e tem sido muito, assim, edificante, Thiago, sabe? Esse momento, assim, porque tem gerado mais comunhão ainda, sabe? E é muito, assim, é muito vivo. Estou tentando encontrar a palavra aqui. É muito claro você vê como você entende quando o Novo Testamento, Tiago, fala sobre você viver um corpo, sabe? E que cada um tem a sua função. Então, você consegue. A gente dividiu a comunidade em equipes, né? Responsáveis por cada área, e daí você chega lá e vê todo mundo, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Fazendo a sua parte, sabe? Como funciona, sabe? E como isso gera, de fato, uma unidade, uma comunhão entre as pessoas, sabe? E você sente como o Espírito de Deus, ele age nisso, porque Deus não está preocupado com a edificação de um lugar ou com as paredes. O que ele quer é a família vivendo uma unidade, né? Sim. Então, esse período, muito mais do que trabalho, tem sido assim, é uma experiência, sabe? De viver esse tempo em comunidade, todo mundo. E daí a gente tem os discipulados nas casas, né? Em algumas casas tem Aviva 7, discipulados, a onda de e sua. daí cada líder de discipulado levou os seus discípulos de Jesus lá para
viver isso, sabe? O reino de Deus em movimento, né? Legal. E eu mencionei sobre isso, né? Que achei importante dar um toque sobre essa situação ali, até para parabenizar aí a comunidade ali da Redime ali de Pinhalzinho, né? Pelo trabalho que estão fazendo. Eu tô acompanhando meio de longe, né, doutor? Através de fotos e Uhum. videozinhos aí que o pessoal me manda. E eu Sim. achei muito bonito, né, o lugar lá, o local que estão preparando. E também a gente vê que o pessoal tá fazendo com zelo, tá fazendo com capricho, né? Porque é a casa do Senhor. É um local onde vai ter muita história para contar ainda, né, doutor? Estão começando a. Ali já começam bem assim, em comunhão, né? Fazendo essa obra juntos ali. Então, eu achei importante mencionar isso, até para parabenizar aí o pessoal da Redime pelo novo espaço. E se Deus quiser, a gente faz uma visita lá na inauguração, né, doutor? Calma aí, minha gente. Voltamos. Agora normalmente aqui. Estabilizou a conexão com o doutor Alexander, que está aqui junto conosco mais uma vez. A gente já iniciou a programação, mas tivemos uma quedinha aqui no sistema. Só deixa eu botar o doutor aqui no ar, na nossa live. Pronto, acho que agora tá normalizado. O pessoal vai ver e ouvir em boa definição, doutor. É contigo. Glória a Deus. A tecnologia ela é muito boa, mas a gente fica à mercê aí Isso. das nuances e das quedas. E daí ontem aqui em Pinhãozinho, provavelmente o pessoal aqui da região deve ter visto aí as notícias. Teve muito vento aí, caiu muitas árvores aqui. Aqui atrás de casa caiu, aqui na rua também caiu algumas. Eles devem estar mexendo aí com, com isso e a gente acaba ficando à mercê, né, Tiago? Sim, verdade. É fibra óptica, né? Sim. Funciona muito bem, mas tem Sabe, esses doutor, problemas. lá nos Estados Unidos, uma grande parte das regiões lá é obrigatório a fiação por baixo da terra, né? Esses Na dias- maioria, país do primeiro mundo, aí a maioria é baixo. Isso, eu tava vendo um pequeno documentário ali sobre isso, né? Que fala que se fosse assim, né, na nossa região seria uma benção. Mas assim, eles colocam, por exemplo, no Canadá tem muita região de incêndio. Daí eles fizeram por obrigatório a fiação subterrânea, né? Por causa dos incêndios. Tem outros lugares do Canadá que é muito tornado. Aí também dava esses problemas aí. Daí fizeram também, por lei, né? Obrigado a colocar subterrâneo. E nos Estados Unidos tem locais que é muita neve. E daí a neve acumula em cima da fiação e acaba dando quedas de energia. Então também lá foi obrigado a colocar subterrâneo. E eu tava pensando, até comentei com uma pessoa essa semana, aqui o sul do país, aqui o sul do Brasil, é conhecido mundialmente, né, como a segunda região mundial que mais dá tornado. Isso é uma realidade aqui da nossa região, né? É o segundo lugar Você no vê? mundo, no planeta, que mais tem ocasiões de tornado. A gente não vê atingindo tantas cidades, até esses tempos atrás teve cidades ali que foram dizimadas, vamos dizer assim, né? Mas porque a gente tem muito interior aqui, muita colônia, né? Daí geralmente acaba caindo nas plantações, as florestas de eucalipto que tem aí, né? É esses que são os prejudicados. Daí pega pouco aqui nas cidades em si, mas sempre tem algum lugarzinho que acaba atingindo. Se fosse analisar pela situação, né, já que é o segundo lugar do mundo, também eles poderiam fazer uma leizinha dessa, né, doutor? Olha, Thiago, isso já é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Mas a gente sabe aí que há um domínio, né, de companhias aí, Sei. e cooperativas, enfim, né? Então acabam conseguindo barrar isso, né? E daí também tem uma outra coisa, que claro, não é uma crítica construtiva, né? Vamos dizer assim.
nós temos uma cultura, né, muito de colônia, né? Então, em que sentido de colônia? De quando um país ia colonizar um lugar, eles iam lá e extraíam tudo que podiam, faziam o necessário e pronto. E essa cultura ficou muito no país, né? Isso reflete no quê, Tiago? Na forma das pessoas fazerem as coisas. Então, eu estou falando isso porque até esses tempos tinha um amigo meu que entende dessa área e trabalha nessa área de iluminação e fiação e tal. E dele me disse que eles fazem até por cima, assim, para ser mais fácil de arrumar, porque material de má qualidade, né? E, e não há preparação nas ruas. Agora, tu imagina, Tiago, essas prefeituras todas cortar esses asfaltos aí, essas ruas, para botar a Sim. tubulação por baixo. A gente sabe como é que é isso, né? Não é como é na Alemanha, né? Os caras vão lá e fazem e fecham e você nem sabe onde é que eles colocaram o cano, né? Aqui eles abrem e fica aquela marca o resto da vida, né? É. Então, por tudo essas questões, sabe? Então eles preferem deixar assim que já é um fio de má qualidade, já é a prestação do serviço já não é aquela, né? Então, porque lá embaixo para tu mexer depois, né? É mais difícil do que ali. E tô falando isso até para fazer um link, Tiago, com o que a gente estava falando no começo aqui, sobre excelência no fazer as coisas para Deus e na igreja em si, né? Não só não na igreja como templo físico, né? Mas na igreja como organismo, né? Que lembra que eu falei aqui no começo que estava com a gente aí, ouviu? Falando da experiência que a gente tem vivido na comunidade agora, que estamos reconstruindo ou construindo um novo espaço e como é interessante ver a igreja vivendo um organismo. Uhum. Tem muita igreja, muita comunidade que é uma organização. Então, é uma instituição muito bem organizada, mas não vive um organismo. Não Sim. é um organismo vivo. Tem departamentos muito bem organizados, tem funções muito bem distribuídas, tem um espaço muito bem organizado, mas não há uma unidade nas pessoas. Não há uma comunhão plena. Então, não é um organismo. E a igreja, ela é retratada, né, nas escrituras como um organismo. Por isso que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, os membros de um corpo, né? Então, quando a gente entende isso, que é um organismo, então tudo que eu faço e tudo que o meu irmão, que faz parte da mesma comunidade, faz, afeta a mim, tanto o bem como o mal. Então, na igreja, Tiago, que não é uma organização, é um organismo, quando a gente não tem esse entendimento de que somos um, aí a coisa fica bagunçada. E é assim que é a diferença entre organização e organismo. Então, essa questão da internet, por exemplo, a gente estava falando, por que eles fazem assim, mais ou menos? Porque é uma organização, não é um organismo. Entende? Tem alguns lugares, alguns países que entenderam que a sociedade, apesar de precisar ter uma organização, ela tem que viver como um organismo. Entende? O cara da internet, ele tem que saber que quando ele vai lá fazer aquela internet, ele não está fazendo para mim, está fazendo para nós. Porque a família dele também vai usar a internet. Sim. Sim. Entende o que eu quero dizer? Que quando a gente traz isso para a igreja, cara, a pessoa que vai lá organizar um vaso, cara, sabe? Ela não está organizando o vaso para o pastor, porque a igreja não é do pastor. Sabe? A igreja é ela. Então, aquela pessoa que está lá organizando um vaso de flor, aquilo ali é ela fazendo. É o corpo dela. Então, esse tipo de entendimento, Diego, a gente tem tentado trazer, sabe, para a comunidade. E quando a comunidade, claro que não são todos que entendem, que vivem isso, porque isso exige sacrifício e você viver igreja é impossível se não obedecer o que Jesus falou, né? Pegar sua cruz e morrer para si, tal. Então é um sacrifício em prol do outro. Só que não é um sacrifício sem retorno, porque se eu estou me sacrificando por você, Tiago, e você por mim,
Então, de nada eu tenho falta. Entende o princípio do Salmo 23 lá? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nada me faltará. Porque de nada eu terei necessidade, porque há um pastor. Há uma pessoa se sacrificando por mim e eu por outro. É o mesmo princípio que se aplica ao casamento, por exemplo. Por que a igreja manda o marido ser um Cristo para a esposa? Eu me sacrificar, eu me entregar, eu morrer para mim em prol dela. Há um princípio nisso. Né? Aí vai lá, ela daí vai dizer, a mulher tem que ser submissa ao marido. Sim, mas a que tipo de marido? Aquele que é egocêntrico, que só pensa em si mesmo? Não, ao Cristo. Então, entende que é uma via de mão dupla? Sim. E esse é o movimento do organismo. Né? Porque o cérebro, por mais importante que seja, se o fígado, o pâncreas ou um dedo infeccionar, ele vai morrer também. Então, quando a igreja não entende isso, cara, aí é difícil. E é por isso, Tiago, são esses princípios que a gente está tentando trazer aqui, trabalhando aqui no Café com Fé, já faz algumas semanas, várias aí. A gente tem trabalhado tentando extrair das escrituras esses princípios, tentando fazer nosso ouvinte, quem nos acompanha, olhar para a Bíblia de uma maneira madura e racional. E isso não exclui o espiritual, muito pelo contrário, porque o Paulo vai dizer, né? Não transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele vai falar de culto racional, que é o que? Um culto com entendimento. Na mesma carta, em Romanos, Paulo vai dizer que os fariseus tinham zelo sem entendimento. O que significa isso, Tiago? Você que nos acompanha, o que significa quando Paulo vai dizer aos romanos que os fariseus, os escribas, eles tinham zelo sem entendimento? Porque eles olhavam, preste atenção você que está nos acompanhando, porque isso aqui é o cerne de tudo que a gente tem falado aqui sobre o Antigo Testamento. A maioria dos judeus, eles olhavam para o Antigo Testamento, Tiago, como uma norma a ser seguida ao pé da letra. E não como um princípio pedagógico ensinado por Deus. Então, eles tinham muito zelo pela literalidade que estava escrito, sem entendimento. É por isso que Deus mandou eles fazer um monte de sacrifícios, e depois Deus veio pelos profetas dizendo assim: quem disse para vocês que eu queria tantos sacrifícios? Aí os judeus e quem lê a Bíblia, talvez até fica meio confuso. Né? Porque diz, como assim? Que história é essa, né, tia? Que Deus deu tantas leis sobre sacrifícios e sobre tantas normas que eles tinham que seguir, e de repente agora Deus vem dizendo que não gostava disso, que não era isso que ele queria e tal. Porque o que acontece, Thiago? Muitas pessoas olham para a Escritura e acham que aquilo é uma lei escrita, que você tem que cumprir estritamente aquilo que está ali. Mas eles fazem isso por zelo, mas sem entender o que aquilo significa. Por isso que a gente tem trabalhado aqui o Antigo Testamento, falamos um pouco sobre os profetas, não falamos sobre todos ainda, e agora, há uns 2 ou 3 programas para trás, a gente tem entrado aqui em uma forma de compreender melhor o que o Antigo Testamento tem a dizer para nós. Então, a gente viu aqui nos programas passados como tem algumas pessoas que querem excluir completamente o Antigo Testamento, o que não tem sustentação bíblica e teológica nenhuma para fazer isso, muito pelo contrário. Né? Jesus pregou usando o Antigo Testamento muitas vezes, quer dizer, o tempo todo, né? Porque o Novo Testamento ainda não estava produzido, né? Estava sendo construído por eles, então eles usavam o Antigo Testamento. Os apóstolos todos citaram o Antigo Testamento o tempo todo.
né? Tanto que Paulo vai dizer que toda a escritura, né, é inspirada por Deus e apta, né, para o ensino e tal. Mas por que que eles usavam isso, Tiago? Porque eles entenderam, é, o, obviamente Jesus é o verbo, então ele era aqueles textos, né? Então Jesus veio, os apóstolos entenderam a partir de Jesus que tudo que tinha no Antigo Testamento era pedagógico, didático e era ensinando princípios de quem Deus é, o que ele espera de nós e como a gente deveria se mover para nos voltarmos para Deus. Então, tudo que Deus fez foi com esse propósito, né? Então, quando a gente estuda essas questões do Antigo Testamento, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as festas que Deus determinou, né? No deserto, quando Deus tirou o povo do Egito, ele determinou uma série de festas que eles tinham que celebrar lá, né? Especialmente ali nos textos em Levíticos, a gente vê isso, né? Então a gente precisa entender como que a gente tem que o cristão hoje tem que se relacionar com esses textos e com essa lei. O que que Deus estava comunicando com isso? Porque se nós fazemos parte do mesmo propósito que Deus tinha desde a eternidade, Deus não mudou de ideia. Então, você que está nos acompanhando, quem nos acompanha há mais tempo, e nossos ouvintes aí que são muito bons de Bíblia e amam as escolas bíblicas dominicais, sabem bem disso, Deus não mudou de ideia, né, Tiago? Então, não é que Deus se converteu no Novo Testamento e disse, não deu certo daquele jeito, então agora vamos fazer diferente. Não, Deus fez a mesma coisa. Deus vem progredindo gradativamente a revelação do seu propósito. Então, no Antigo Testamento, Deus usou pessoas, histórias, usou a arquitetura do tabernáculo, usou os móveis do tabernáculo, usou a história que ele construiu a partir da vida das pessoas para nos revelar o seu propósito eterno em Cristo, que tinha como Paulo vai nos revelar isso nas cartas, principalmente Efésios, que o propósito eterno de Deus, Tiago, era a igreja. Então, o propósito eterno, Deus, se ele é eterno, então ele era antes da fundação do mundo. Se ele era antes da fundação do mundo, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento faz parte desse propósito. E vem construindo uma teologia, vem construindo um entendimento a partir do que Deus vinha revelando para nós. Então, tem hoje, para quem é mais profundo aí no sentido de teologia, que gosta de estudar mais, vai saber do que eu estou falando. E quem não sabe, eu aconselharia a procurar aprender sobre essas coisas. Algumas pessoas ao longo dos anos começaram a entender isso e ensinar isso, né? Como olhar para as escrituras de uma maneira a partir do propósito eterno de Deus, né? Então, temos o dispensacionalismo progressivo, por exemplo, o aliancismo progressivo, ou a teologia da nova aliança, né? Esses ensinos, Tiago, não são ensinos além da Bíblia, não, é nos ensinando como a gente entende o que Deus estava fazendo no Antigo Testamento. Então, essas correntes aí, elas possuem aí, pequenas diferenças entre si, mas elas ensinam uma coisa muito importante para nós, para a gente introduzir aqui o assunto, para o pessoal entender do que a gente está falando, né? Ensinam como que nós, os cristãos, né, temos que nos relacionar com o Antigo Testamento. Então, o cristão, Tiago, e você aí, ouvinte que está nos acompanhando, o cristão, ele não está debaixo da lei mosaica como uma norma da antiga aliança. Mas toda a lei, todo o Antigo Testamento continua tendo valor como revelação e como princípio. Revelação no sentido de como Deus vinha revelando a sua vontade, o seu propósito e princípios para viver. Então, nós não seguimos a lei como um código da antiga aliança, mas a gente aprende com ela como é a revelação do caráter de Deus. Então, nós não seguimos a lei como norma, mas como princípio. Então, para nós, Tiago, os cristãos,
né? Em vez de dividir a lei em partes, isso aqui se cumpre, isso aqui se não faz, isso aqui não precisa mais, né? A gente entende que todo o Antigo Testamento ele tem uma função 100% histórica e 100% pedagógica. Então, tudo que está lá serve para nós. Tudo que está lá nos comunica alguma coisa. Então, é didático e pedagógico. Então, nosso relacionamento com a lei não é assim, de uma forma que a gente pode dividir ela em partes, isso faz, isso não faz. Não, mas sim de ressignificação, de requalificação do seu papel à luz do que Jesus fez. Então, nós que vimos o que Jesus fez e vivemos isso que Jesus fez, podemos olhar para essas coisas do Antigo Testamento com uma nova forma de entender, uma nova cosmovisão, vamos dizer assim. Mesmo porque o Novo Testamento e o próprio Jesus, Tiago, ele vem ressignificando em que sentido? Não de mudar a lei, mas ensinando o que significavam aquelas leis e como que as pessoas deviam olhar para aquilo e aplicar isso na sua vida. Por isso que Jesus dizia assim, lembra o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Não é que Jesus mudou a lei, ele estava explicando o princípio que estava por trás daquela lei. Então, quando Deus disse assim para as pessoas, não adulterem, eles achavam que eles podiam alimentar qualquer tipo de desejo dentro do seu coração e estava tudo bem. Mas Jesus vem e diz, olha, vocês não entenderam o princípio por trás disso. Que para Deus que não, quando ele disse não adulterarás, ele não estava só querendo que você não praticasse o ato, mas que você nem desejasse praticar. Entende que tem um princípio por trás disso? Então, e depois Paulo, por exemplo, Tiago, ele vem trazendo esse mesmo tipo de aplicação. Então, por exemplo, assim, quando ele vai falar sobre ministérios dentro da comunidade, dentro da igreja, pessoas que se dedicam única e exclusivamente a isso, né, a trabalhar para a igreja e tal, que essa pessoa deveria receber o seu salário. Né? E qual é o texto que Paulo usa para isso? Deuteronômios 25, verso 4, onde a lei lá está falando sobre agricultura. Então, Paulo vai escrever lá que não amordace a boca do boi enquanto ele lavra. Né? Não amordace o boi enquanto ele debulha o cereal. O que significava aquilo? Que o boi estava trabalhando, mas ele tinha direito a comer. Então, em 1 Coríntios 9, quando ele vai falar sobre essas ideias ministeriais, esses princípios ministeriais, ele usa o Antigo Testamento, uma lei agrícola. Por quê? Porque Paulo entendeu, a partir de Jesus, que aquelas coisas todas que estavam lá, estavam ensinando princípios do caráter e da forma de Deus lidar com as coisas. Então, ele vai lá em 1 Coríntios 9, ele vai dizer, né? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele debulha o cereal, né? Você acha que Deus está preocupado só com o boi? Né? Não estava preocupado só com o boi. Ele estava nos comunicando alguma coisa, né? Que aqueles que trabalham têm direito. Então, é só um exemplo, Tiago, de como que nós devemos, a partir da Bíblia, olhar para ela mesma. Então, a gente quer falar hoje um pouco aí sobre as festas, né, que Deus determinou para o povo lá no deserto. Então, quando a gente olha essas festas, não é para a gente pensar assim, isso aqui não cabe mais para nós. Nós não precisamos fazer essas festas. E de fato mesmo, nós não precisamos cumprir essas festas. Porque essas festas eram tipos, eram uma forma que Deus estava comunicando a sua vontade para o povo. Então, todas as leis que tinha lá, Tiago, mais uma vez eu repito, elas funcionavam, né? Elas tinham como um propósito
elas, as festas principalmente, né, funcionavam como um mapa espiritual, né, que o povo tinha que seguir. Então Deus comunicava a vontade, o seu propósito a partir de coisas muito visíveis para aquele povo. Que pensa, Tiago, era um povo que estava há 400 anos no Egito, escravo, vivendo um outro império com outros deuses que não se mencionava de forma alguma o Deus de Israel e nem as promessas, e o povo não tinha ideia, na verdade, Tiago, do que Deus tinha de propósito. Então Deus usou coisas muito visíveis, muito latentes, muito palpáveis para comunicar para o povo o que ele queria deles, né? Então, essas festas que tem lá não eram só datas religiosas, né? Elas comunicavam um processo, Tiago, espiritual. Então, Deus organizou o calendário do povo de Israel de forma que ele se revelasse dentro desse caminho aí de, de maturidade. Porque Deus queria que eles fossem entendendo, Tiago, o processo. Por isso que ele deu tantos sacrifícios lá para eles fazer, para eles ver o custo que ia ter para Deus, né? Libertar do pecado e tal. Então, quando a gente falou aqui do tabernáculo, uns programas atrás, o nosso ouvinte já consegue ir identificando essas coisas, né? E quem está nos acompanhando não sabe do que eu estou falando agora, o que aconteceu? Quando Deus tirou o povo do Egito, toda aquela história que todo mundo conhece, né, Tiago? Que mandou as pragas lá, as 10 pragas, tirou aquele povo, atravessaram o Mar Vermelho. Quando eles chegaram em determinado lugar lá no deserto, perto do Monte Sinai, que está lá até hoje, né? Deus organizou eles como sociedade, né? Distribuiu eles aí em tribos e dividiu eles, como a gente viu no programa passado, né, Tiago? Aquele formato de cruz que ficou o tabernáculo no meio e as tribos ao redor, né, num formato perfeito de cruz. Então Deus organizou o povo lá no deserto e começou a dar normas para eles seguir, né, que tinha uma função, vamos dizer assim, social, né, uma função de saúde também para eles, né, para que eles pudessem prosperar como povo. Então Deus, olhando para a cultura da época, deu normas para que eles pudessem prosperar e viver no mundo como o mundo era. Então, quando a gente olha hoje, Tiago, para as leis do Antigo Testamento, muitas pessoas olham para aquelas leis a partir de uma perspectiva moderna e dizem: nossa, que horrível isso aqui. Só que quem estuda como era o mundo antigo naquela época, as leis que Deus deu não eram ruins, eram muitas vezes melhores como sociedade do que a sociedade que as pessoas viviam comumente na época. Eu era muito melhor. Então, por exemplo, guardar o sábado. Quem olhava para aquele povo, né? Quem tinha vivido como escravo, tinha ter um dia para descanso. As pessoas olhavam e diziam: como assim, cara? Que história é essa? A gente era escravo. Agora nós temos um dia de descanso. Eles não tinham nem ouvido falar disso alguma vez na vida. Agora, como uma pessoa no mundo de hoje, né, totalmente com liberdade, como a gente vive no nosso país, não liberdade de expressão, né? Vamos deixar registrado aqui, mas de liberdade assim de vida, pensar num dia de descanso, isso é normal. Mas isso já vem de lá, né? Então, mas para quem era um escravo, tem um dia de descanso, tempo para ficar com a família, e daí vem Deus e monta para eles 7 festas para eles comemorar por ano. Isso era uma coisa que jamais eles tinham visto ou imaginado na vida deles. Que eles iam ter todas essas comemorações, né, todas essas festas. Então, festas, Tiago, daí o que aconteceu? Deus instituiu para eles 7 festas que eles tinham que cumprir lá todos os anos, né? Eles quase fizeram uma oitava festa para comemorar as 7. Vamos fazer mais um para comemorar o Deus, né, que nos deu essa vida, essas ordens aí. Tal.
Então, Deus estabeleceu esses momentos específicos no calendário, né, para que o povo recordasse os atos de Deus na história, né, recordasse o que Deus tinha feito, né, renovasse continuamente as alianças com Ele, né, consagrasse a colheita e a vida ao Senhor, né, e ensinasse para eles, de forma assim profética, a redenção futura que vinha acontecendo. Então, Deus usou isso, essas festas lá, com propósitos muito específicos e muito profundos, né? Para que eles sempre se recordassem o que Deus fez. Então, aí já está todos os princípios, Tiago, que serve para nós, sabe? A gente sempre está se recordando, isso é gratidão. Eu me recordar de tudo que Deus fez para mim é uma forma de gratidão. Então, já está aí um princípio Deus ensinando para o povo, sabe? Sejam sempre gratos pelo que o Senhor fez para vocês. Sabe? As festas, algumas delas tinham o objetivo específico de renovar a aliança com Deus, sabe? Então, mais um princípio para nós hoje. Cara, de vez em quando, Tiago, a gente precisa olhar para nós, para a vida que a gente está levando e ver se a vida que você está levando com Deus não se tornou muito mecânica, sabe? E, e parar e pensar, meditar assim, poxa vida, será que eu não preciso renovar aí as minhas alianças com Deus? Sabe? De vez em quando a gente tem que fazer isso, sabe? Começar a buscar Deus em jejum, oração e leitura da Escritura, que são disciplinas espirituais, sabe? E renovar as alianças com Deus. Ficar observando para nós mesmos, sabe? Examinar nós mesmos e será que eu não preciso aí estar renovando as minhas alianças? Então são princípios que a gente já extrai de lá, o que Deus estava ensinando para o povo, né? A consagração da colheita e da vida ao Senhor, Deus ensina, Tiago, através daquelas festas, daquelas leis, princípios espirituais de confiar em Deus e de ter Deus em primeiro lugar. Não porque Deus tem falta de afeto e Ele quer ser o primeiro na tua vida. Não, é porque Ele sabe, Tiago, que quando Ele é o primórdio da nossa vida, o princípio da nossa vida, quando Ele é a primícia da nossa vida, tudo nos vai bem. Então é como a gente dizendo para o peixe que ele tem que ficar dentro da água. Não é porque a água é egocêntrica, ela quer o peixe só para ela. Não, porque sem água ele não vive. E assim é Deus. Quando ele coloca para nós o princípio de termos ele em primeiro lugar, de confiar nele acima de todas as coisas, ele está ensinando para nós o melhor caminho da vida. Algumas pessoas pegaram esses princípios, né, Tiago, de honrar ao Senhor com os primeiros frutos e deturparam o seu bel prazer. Então, essas questões de dízimo, de oferta, quem me conhece, quem conhece aqui a Viva 7, pode procurar os programas que a gente fala disso, né, como a gente ensina esses princípios, é porque Deus ensinou princípios de entrega e tem aí profundas lições nisso, né? Jesus vem dizendo que o dinheiro é um Deus, chama ele de Mamon, dizendo que você não pode servir a dois senhores. A Timóteo, Paulo escreve que quem busca riquezas está perdido e cai em várias ciladas e tal. Então Deus conhecia o poder, né, que o dinheiro pode exercer na vida de uma pessoa. E Deus não tem problema nenhum, Tiago, de enriquecer pessoas. Problema nenhum, desde que o coração dela não esteja naquilo. Por isso que Jesus falou assim, ó, onde tiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então Deus vem ensinando esses princípios de, olha, se você tiver a mim em primeiro lugar, tudo te irá bem. Porque todas as outras coisas, Tiago, quando estão em primeiro lugar na nossa vida, elas nos enganam, uma hora elas nos traem, uma hora elas nos faltam. Mas se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é a minha primícia, nada nos faltará.
de nada teremos falta, né? E também com essas coisas todas, essas festas, principalmente, Deus estava ensinando de uma forma profética qual é o caminho espiritual que as pessoas tinham que seguir nas suas vidas para crescer em maturidade e qual era o propósito eterno de Deus. Então, essas festas formavam, Tiago, um calendário espiritual, tá? Revelando o plano de Deus para a redenção e para a nossa restauração. Então, lá em Levíticos 23, Tiago, lá no verso 2, diz assim, ó, diga aos israelitas, essas festas fixas do Senhor, estas são as festas fixas do Senhor, as assembleias sagradas que vocês proclamarão no devido tempo. E ali ele começa a trazer quais seriam todas as festas que eles tinham que manter. Né? As festas principais eram 7. Então, quem está nos acompanhando aí vai se lembrar disso, né? E elas eram divididas, Tiago, em primavera e outono. Então, eram 4 festas da primavera e 3 festas do outono. Então, a primeira delas era a festa da Páscoa, que era a festa que eles fizeram antes de sair do Egito. Quem lembra lá em Êxodo 12, Deus mandou eles matar um cordeiro, eles tinham que sacrificar um cordeiro, né, sem defeito. O sangue era colocado nos umbrais das portas, né, e o cordeiro era assado e comido com pão sem fermento e com ervas amargas. Tem algumas igrejas, Tiago, ensinando hoje que eles comiam ovos cozidos e comiam uma geleia lá com cor de tijolo. Isso aí eu não sei de onde é que eles tiraram. Na verdade, eu sei. São ensinos apócrifos aí, pseudepígrafos que alguém escreveu e eles tratam isso como uma palavra de Deus e não é. A Bíblia fala de pão sem fermento e ervas amargas. Tinha como significado a libertação desse povo lá do Egito, né, e a salvação pela substituição. Então, aquele cordeiro que era sacrificado lá, e aquele sangue, claro que tinham um significado profundo aí em relação ao propósito eterno de Deus. Então, o que Deus estava comunicando, Tiago? Se essa era a primeira festa que eles tinham que celebrar, o que Deus queria? Dizer para eles, ó, que tudo, absolutamente, tem que começar com o sangue do cordeiro. Né? A libertação, ela vem primeiro pelo sangue. Antes de qualquer colheita, antes de qualquer jornada espiritual, tem que vir o cordeiro. Por que eu estou falando isso, Tiago? O cordeiro, ele representa para nós, Tiago, a ressurreição. A morte, a ressurreição, a redenção. Então, quando o Novo Testamento vai dizer assim, vocês foram vivificados por Cristo. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pela maneira com que vivíamos. Né? Mas pelo sangue de Jesus, nós fomos vivificados com ele. Significa que espiritualmente, né, uma vida espiritual verdadeira e plena, ela só acontece com quem nasce de novo, quem ressuscita dos mortos. Então tem muita gente, Tiago, que às vezes passa muito tempo se autodenominando como cristão, tá? Mas nunca passou pelo Pessac, pela festa da Páscoa, e espiritualmente falando. Nunca nasceu de novo do Cordeiro. Então, por isso que tem gente, Tiago, que nunca consegue evoluir em maturidade espiritual. Nunca consegue evoluir espiritualmente, nunca muda de verdade. É porque estão celebrando um monte de coisa, eles querem colher espiritualmente, porque vai ter a festa da colheita depois, eles querem tocar trombetas, eles querem renovar alianças com Deus, mas nunca nasceram de novo. Nunca passaram pelo processo de ressurreição. Por isso que a conversa de Jesus com Nicodemos, ela foi muito enfática. Que Nicodemos, sendo o mestre dessas leis antigas aí,
chega para Jesus falando de milagres, de que ele vinha com Deus, e Jesus disse para ele assim: olha, Nicodemo, se você não nascer de novo, você nem pode ver o reino de Deus. Ó, a Viva 7. Se você não nascer de novo, meu irmão, você que está nos ouvindo aí, meu querido ouvinte, se a tua natureza não foi ressuscitada, transformada, o primeiro princípio espiritual ensinado por Deus com as festas do Antigo Testamento não aconteceu na tua vida. Então ninguém amadurece, Tiago, sem sair do Egito, entende? Então, tem pessoas que eles dizem que estão em Cristo, mas quando você olha para a vida deles, é uma vida de Egito. Quando você olha para o casamento deles, e o Egito, a maioria dos que nos acompanham sabe, ele representa o império das trevas, né? Então, Paulo vai descrever para nós que o Filho nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. Ele fala aos Colossenses, é mais ou menos isso que ele diz, que ele nos retirou do império das trevas. Está falando espiritualmente do Egito, que representa as práticas pecaminosas e contrárias a Deus do mundo. Então, não tem, Tiago, como dizer que alguém nasceu de novo se ele permanece, né, vivendo uma vida de Egito. Então, eu não estou falando de cometer um erro ou outro, né? É a diferença do pecado ratá, errar o alvo, e João vai usar hamartia e hamartanos, as palavras lá no grego. Hamartia seria errar o alvo, né? E hamartanos seria viver uma vida de pecado. Então, não tem como amadurecer, Tiago, espiritualmente, sem sair do Egito. Por isso que a primeira festa que Deus instituiu para eles, né, era a festa da Páscoa. E aí no Novo Testamento, Jesus vai revelar para nós, né, que esse cordeiro que eles tinham que matar lá, que era a primeira festa, era ele. Por isso que na festa da Páscoa, ele senta na mesa da ceia e diz: esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Tá vendo o princípio, Tiago? Que Deus já vinha instituindo lá com as festas para o povo, para que eles recordassem as coisas. Aí vem Jesus e diz assim, ó, façam isso em memória de mim. Então, esses princípios que a gente tem que aprender a olhar e encontrar lá no Antigo Testamento e nessas festas. Então, 1 Coríntios 5, verso 7, vai dizer assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, a jornada espiritual começa com a redenção pelo sangue. E quem viveu isso, né, Tiago, sabe muito bem. Até eu contei esses dias aqui na igreja, não mencionei o seu nome, porque eu não tinha pedido a sua autorização, mas eu contei para eles a experiência que contou aqui no dia da tua conversão, no dia em que você nasceu de novo, que foi o dia que você sentiu o Espírito Sim. em você, viu, né, a depravação do pecado que havia, né, dentro de você, como há em todas as pessoas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é esse o momento, Tiago, que o sangue de Jesus vem sobre nós, né, e há uma transformação de natureza. A pessoa nunca mais é a mesma. É a redenção pelo sangue. Então, quando a nossa dívida é paga diante de Deus e você nasce de novo, os teus olhos viram o Senhor. É isso que Isaías diz, né? Os meus olhos viram o Rei. E quando a gente vê o Rei, né, Tiago, a partir do sangue de Jesus, a expressão é uma só, né? Arrependimento. Não E não é tem assim que a volta. gente... Não tem volta. Não É tem volta. igualzinho o Isaías, daí ele se joga e diz: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Então é E esse momento que tudo muda, né? eu acho que se a pessoa que passa por isso não muda, que vamos dizer assim, ela tenta ainda. Porque pode acontecer de cair novamente em pecado, de retornar para
né? Ninguém é livre disso. Mas assim, eu acho que deve ser um sofrimento constante na vida da pessoa. É Porque porque a natureza mudou, né? a natureza mudou, né? Por exemplo, assim, a pessoa que ela vê Jesus e retorna para o pecado, ela constantemente ela vai ter a lembrança do momento que ela viu Jesus. E isso vai ser uma guerra totalmente Insuportável. insuportável, né? Porque cada vez que a pessoa estiver no erro, vai vindo aquela lembrança, né? Do momento em que viu Jesus Por e... isso, Thiago, que tem muita gente assim que de repente se arrepende e muda de vida lá no meio do carnaval. Não estou defendendo ir lá, né? Se, Mas estou dizendo que a gente escuta muitas testemunhos de pessoas em bailes ou usando droga lá numa biqueira de droga lá e de repente a pessoa diz assim, lembra dessas experiências e volta correndo porque a natureza dela mudou, aquilo já não cabe mais para ela, né? Mas quem nunca passou por essa experiência da redenção, algumas pessoas passam por experiências espirituais, mas não nascem de novo. Então do- elas veem coisas, elas sentem coisas muito poderosas, mas não passam pelo Pessac, que era a festa da Páscoa, né? sabe, doutor, eu vi uma pesquisa, achei interessante, já que entramos nesse assunto de conversão. Eu não pesquisei a veracidade também dos dados. Até tem que, se você que é ouvinte, eu convido a você. O que eu vou comentar aqui, eu convido você a pesquisar, porque não é uma pesquisa de fonte minha, né? Mas é uma informação que eu tive essa semana e não deu tempo ainda de procurar, mas não quero perder o gancho. Eu tenho quase certeza que é uma verdade isso aí, né? O país que mais teve conversões no último ano, por incrível que pareça, que pessoas que se converteram e aceitaram a Jesus Cristo, foi o Irã. Olha que interessante, a gente está vivendo, esse nome está sendo muito mencionado, né, nos últimos dias ali, mas são, acho que, eu não sei quantos mil, agora não lembro o número, mesquitas que fecharam lá. Sim, milhares de mesquitas que fecharam as portas devido ao grande número de pessoas no Irã Conversões. que se converteram a Jesus Cristo e que não tem medo nenhum em professar Jesus Cristo como seu único suficiente salvador e serem decapitados no meio da rua, sabe? Né? São pessoas assim que elas não têm medo nenhum de dizer que amam a Jesus, né? E que de um a cada três dos iranianos convertidos tiveram visão ou sonharam com Jesus antes da conversão. É isso que eu ia dizer. As experiências de conversão são Aham. muito significativas, assim, né? Aí pensei um dado muito forte, né? Tipo, de um a cada três deles tem o testemunho dizendo que viu em sonho ou teve uma visão com Jesus Cristo. Né? Então Isso é um pensa. alerta para nós, Thiago, sabe por quê? Por que eles tiveram que ter uma visão, um sonho? Porque não tinha ninguém lá pregando para eles? Verdade. Porque tinha. Então teve o Descende esses tempos? É. Teve, né? A maioria aqui sabe do que eu estou falando, né? Um evento aí nacional, Nacional. multinacional, né? Imenso, e o propósito de missões e tal. Então, todos aqueles que estavam lá chorando, desesperados, porque queriam ir para as missões, pergunta se tem Se um alguém foi. aí, se algum foi. Pergunta para eles se eles querem ir para o Irã pregar o evangelho. Ah, porque saíram de lá. Pergunta se algum daqueles milhares que estava lá quer ir para o Irã. Se um pouco daqueles milhões que foi arrecadado com aquilo lá, se foi investido para alguém para o Irã ser decapitado lá porque estava pregando o evangelho. Não, por quê? Porque eles querem fazer missão aonde, Tiago? Em Orlando? Eles querem fazer missão em Orlando, né? Em Aí Nova eles. York? Não, e daí. ah, vão pra África pra passar 2 dias na África e o resto da semana em Dubai, que fica do lado. Um pouco na África lá e
para tirar foto e botar no Instagram. Essa é a verdade. Isso é uma acusação para nós, Tiago, Um porque é turismo nós que somos gospel, né? igreja. Em nome da missão e tal, né? Então tem pessoas que eu não sei que tipo de cristianismo que eles vivem. É o que acontece. Não, nunca nasceram de novo, não passaram por isso. Ou alguns, Tiago, que passaram por esse novo nascimento, eles não vivem a segunda festa, porque a primeira era da Páscoa, né? Libertação, mudança de identidade, de natureza, né? A segunda festa era a festa conhecida como Hag Hamatzot, que era a festa dos pães asmos, que tinha como principal propósito, Tiago, a purificação. Por que que tinha esse princípio de purificação? Você veja que a festa, eles tinham que pegar, ela era celebrada ali por 7 dias, né? E eles, como é que eles celebravam essa festa lá? Né? Eles tiravam todo o fermento, era retirado da casa. Todo o fermento. Nada podia, nem dentro de potes eles tinham. Fermento, nada. Era tirado tudo. E eles comiam apenas pão sem fermento. Né? Então, Êxodo 12 lá, durante 7 dias comam apenas pão sem fermento, né? Porque o fermento tinha um significado espiritual de corrupção e de pecado, né? E no Novo Testamento se encontra vários textos aí que falam aí sobre essa questão, né? De do fermento, né? Ser leveda toda a massa e tal. Então tem essa ideia de o fermento representando o pecado. Então, após a Páscoa, Tiago, que era a redenção pelo Cordeiro, eles tinham que viver didática e pedagogicamente essa ideia do fermento, né? Então, não, porque, Tiago, não basta sair do Egito, né? Ser liberto daquela escravidão. É preciso tirar o Egito de dentro da pessoa. Então, o fermento, ele representa o pecado e essa velha natureza, né? Então, são 7 dias. Por que que era 7? Porque era perfeição, totalidade. O número 7 representa, né, essa totalidade, né? Uma completude, né? Então, são 7 dias aprendendo a viver com a massa pura, da sinceridade, né? Da verdade, né? Então, e aí o eco disso no Novo Testamento é 1 Coríntios 5:8, quando ele vai dizer que a gente é chamado, né, para sermos uma nova massa, sem o fermento da maldade. Então você veja aqui, ó, o Novo Testamento extrai, Tiago, os princípios contidos naquelas festas. Por isso que não tem como abandonar o Antigo Testamento. Muito pelo contrário, nós temos que olhar para ele a partir da revelação do Novo Testamento. E aí você vai encontrar coisas muito poderosas lá. Veja, Deus didaticamente ensinando lá através de uma festa como que eles tinham que viver, qual era a jornada espiritual. Né? Então eles saíam da, da festa da Páscoa e entravam na festa dos pães asmos, que é onde era retirado o fermento, que significa, Tiago, tem como princípio uma ideia de purificação, né? Então, depois da libertação, vem a purificação, né? Então, é preciso tirar o Egito, durante 7 dias eles tiravam esse fermento, que simbolizava o pecado e a corrupção. Então, Deus começa aí, Tiago, na segunda festa, tratar o caráter do povo. Então agora você pensa comigo o seguinte, tia. Tem pessoas hoje que dizem assim, ó, que se a salvação é por graça, então pronto, é de graça. É um favor imerecido, então não importa como eu viva. Agora, será que é isso que Deus ensinou? Será que esse é o princípio regente do sacrifício, do propósito eterno de Deus? De maneira nenhuma, tia. Você encontra o tempo todo, você vê lá na antiguidade, Deus revelando o seu propósito ao povo e a nós, o que ele ia fazer, e qual era a jornada espiritual que a gente tinha que seguir. Ele dá uma festa de libertação, que tinha um cordeiro, e a segunda festa é uma festa que simboliza a purificação. Então nós temos a obrigação de obediência.
Então, por isso que Efésios 2:8, Tiago, Deus vai dizer assim, ó, através do apóstolo Paulo, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. Então, Deus tirou o povo lá do Egito por graça e deu fé para eles. E isso não veio deles, foi um dom de Deus. Deu fé para eles, assim para nós. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que não vem de nós, é um dom de Deus. Ele vai dizer assim, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não são minhas obras que me salvam. É o que o texto diz. Né? Mas sim a graça de Deus pela fé, que é dada por ele. Só que lá em Efésios 2, ele vai seguir o texto e vai dizer assim, vocês não salvos por obras, vocês não são salvos, mas são salvos para boas obras. Então, o propósito da libertação é viver uma vida santa. Sejam santos, porque santo é o vosso Pai que está no céu. Santo é Deus, né? Mateus 5, Jesus vai dizer assim, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, o propósito mesmo, né, é a santificação do povo. Então, a festa dos pães asmos trazia essa ideia, né, de santificação do povo mesmo. Né? Eu vejo o princípio da santificação lá já na segunda festa aí, dos pães asmos. A terceira festa, Tiago, era a festa das primícias. Então, eles foram libertos, aí eles se santificavam. Vocês estão enxergando a jornada espiritual, Tiago? O novo nascimento, depois uma vida de consagração, ou seja, de separação do pecado, separação daquilo que desagrada a Deus, né? E a terceira é a festa das primícias, que era o quê? Antes de desfrutar, você entrega. Então, primícia, Tiago, não é sobra, é prioridade. Então, olha o que Deus estava ensinando. Vocês vão ser libertos, aí vocês precisam se afastar de tudo que é pecado. Aí o próximo passo da maturidade espiritual é entender a entrega. Então a fé das primícias, ela está instituída lá em Levíticos 23, lá do verso 9 em diante. Né? E como é que ela era celebrada? O sacerdote apresentava, Tiago, o primeiro feixe da colheita diante do Senhor. Era uma oferta de gratidão pela colheita. Então o primeiro feixe que eles colhiam, né? Naquela época que a festa obviamente foi dada para ser celebrada na época da colheita, então todas as famílias colhiam o primeiro feixe, levavam para o sacerdote, e ele levava aquele feixe diante do santo, lá dos santos, e movia aquele feixe das primícias, né? Diante do Senhor. Então esse era o formato com que era feito isso, né? Então, Levíticos 23:11 vai dizer assim, ele moverá o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Aí essa festa, ela tinha significados proféticos muito profundos e um princípio muito profundo trazido desde o início das Escrituras, né? Você vê Abraão lá em Gênesis 14, entregando as primícias para um sacerdote chamado Melquisedeque, que foi muitos séculos antes desse Levíticos 23. Então a ideia, Tiago, de entregar a primeira parte a Deus, né, não nasceu em Levíticos 23. Deus só trouxe à tona novamente, né, o princípio espiritual que sempre esteve presente em pessoas que se aproximam de Deus, que é entregar ao Senhor a primeira parte. É igual quando tem uma festa de aniversário, Tiago, e você corta o primeiro pedaço de bolo, ou você vai fazer um churrasco, você tira aquele minhãozinho do filé duplo, sabe? E você vai e entrega para uma pessoa. A primeira fatia de bolo, Tiago, e o primeiro minhãozinho não é igual aos outros. Mas você entende que é uma demonstração de honra. É dizer assim, não, você é a pessoa mais importante para mim. Então, se eu estiver numa festa, Tiago, e tiver minha esposa lá,
né, de uma festa de aniversário, eu cortar um pedaço de bolo do meu aniversário, e entregar primeiro para ela. Se ela quiser, depois ela não vai lá e pega. Aquele bolo não é dela também? Que diferença faz, então, entregar a primeira fatia? Não faz toda a diferença? Já pensou se, em vez de entregar para ela, eu entregasse para uma amiga dela? Acho que ia dar ruim, né? Ou entregasse para um amigo meu. Ela sentada do meu lado, eu corto a primeira fatia de bolo e entrego para um amigo meu. Eu corto a segunda e entrego para ela. É a mesma fatia de bolo, tia? Não é. Já gera o É o mesmo silêncio pro dia bolo, inteiro. mas não é a mesma fatia. Você Né? entende que o princípio? Já gera o silêncio pro dia todo, né? Pronto. E com razão. Sim. Então, o que que Deus estava dizendo? Olha, não é que Deus, Tiago, é como a gente, né? Salmo 51 diz assim, você pensava que eu era como tu. Não é. Deus está ensinando para nós que é melhor para nós se nós tiver Ele em primeiro lugar. Porque se nós não temos Ele em primeiro lugar, nós temos as coisas em primeiro lugar. Se o teu dinheiro vale mais que o Senhor, então o mamon é o que te domina. Se o teu tempo vale mais, se o melhor do teu tempo, se os primeiros momentos do teu dia você gasta com trabalho, significa que o trabalho vale mais que Deus. Sabe? Se a primeira parte do que Deus te deu, porque se Deus é o Senhor da tua, a não ser que Ele não é o Senhor da tua vida, né? Tem gente que não tem Deus como Senhor da sua vida e para eles, então tá tudo bem. Então você não tem o que obedecer princípios, você não tem que pensar primeiro em Deus mesmo, porque o Senhor da tua vida é você mesmo. Então tá tudo bem, você vive do teu jeito, você obedece os teus princípios. Agora, se você declara que o Senhor é o Senhor da tua vida, então se realmente Ele é, então você obedece os princípios do caráter dele que Ele te ensinou. Então a festa das primícias, Tiago, nos ensina que a maturidade começa quando Deus deixa de ser apenas o socorro e passa a ser o Senhor. Então aqui no Brasil não tem, né? Mas lá na Suíça tá cheio, Tiago, de crente, né? Que quando tá tudo ruim, eles correm para Deus. Eles fazem campanha, daí eles fazem oração, eles vão no monte, daí eles dão oferta, eles fazem um monte de coisa. Melhorou as coisas, aí quando deu bom, deu ruim. Sabe? Quando dá bom, dá ruim. Quando fica tudo bem, aí dá ruim. Daí eles. Aí Deus já não é mais a prioridade, entendeu? Agora, se der um câncer, cara, meu Deus. Daí eles correm para Deus, Tiago. Daí eles querem orar, daí eles querem fazer tudo. Por isso que às vezes um câncer é uma bênção, Tiago. O que que Deus quer? Castigar? Não. Deus quer te trazer para perto dele. Por isso que às vezes uma bancarrota financeira, Tiago, é uma bênção. Porque Deus não quer castigar, Deus quer te aproximar. Deus quer que você venha para Ele. Aí quando você vem para Deus e você obedece esses princípios, Tiago, de viver a redenção pelo sangue, de viver os pães asmos, que é a purificação, se afastar do pecado, de tudo que é ruim, e ter Deus em primeiro lugar em tudo, na primeira colheita, em tudo, cara. Aí, meu amigo, você começa a viver os processos e os propósitos de Deus. Agora sim, Tiago, deixa eu vou falar aqui, nós estamos falando de primícia, né? Deixa eu falar uma coisa para você que está nos ouvindo. Se você der, porque primícia não é só dízimo, não é só dinheiro. Não, é tempo, sabe? É dedicação mesmo ao reino de Deus. Por isso que Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus. E o resto vos será acrescentado. Isso que Jesus estava falando era da festa das primícias, Tiago. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Entende? Agora sim, ó, se você se dedicar a Deus, tempo, dinheiro, e você tiver interesse nisso,
então não é honra. Então, assim, se você ir na tua igreja, vocês fazem campanha, eu sei que em Sul Brasil não acontece isso, graças a Deus, mas, de fato mesmo, eu sei que isso não acontece, mas em alguns lugares, Thiago, eles fazem campanhas para ser abençoado. Então, isso não é honra. Isso é paganismo e é pecado. Então, primícia, Thiago, é eu fazer sem interesse. É eu doar porque é do Senhor e é tudo primeiro para Ele. É honra. Por isso que ele disse assim, ó, eu honro os que me honram. Honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda e encherão os teus lagares e os teus celeiros. Porque é honra, Tiago. Então, se eu der para Deus por honra, como quem diz assim, Senhor, o Senhor sempre ensinou o princípio das primícias. É primeiro o Senhor. Se eu fizer por honra, porque Ele merece, porque eu o reconheço como o Senhor da minha vida, Ele não tem medida do que Ele dá para nós. Porque é honra. Agora, se for interesse, mano, não, eu vou obedecer esse princípio, porque se eu obedecer, ele vai encher os meus celeiros. Daí não é honra. Aí você é um parasita. Aí você está fazendo por interesse. Aí não é honra. Aí não é primícia. Amém, tia? Então, olhem a jornada espiritual. Olha a jornada espiritual. A redenção pelo sangue, a retirada do fermento e Senhor em primeiro lugar. Né? Então, antes de desfrutar, você entrega. Primícia não é sobra, é prioridade, né? E esse princípio, Deus, ele mesmo cumpre esse princípio para mostrar para nós como é importante. Como é que Deus cumpriu esse princípio? Dizendo que Jesus, ele entregou o filho dele, Tiago. Olha só a profundidade do princípio. O princípio é tão importante para a maturidade espiritual que o próprio Deus cumpriu o princípio. Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Então, 1 Coríntios 15, 20 diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormiram. E lá em Hebreus vai dizer que ele foi o princípio que entrou no Santo dos Santos, o primeiro de muitos irmãos. Então, para nos ensinar o princípio, Deus disse assim, ó, para eu ter muitos filhos, primeiro eu vou entregar o meu. Está entendendo, Tiago, a profundidade do princípio? Primícia, a terceira festa, né? E vamos correr aqui, porque senão nós vamos até meio-dia, né, Tiago? E podia ficar aqui 6 meses falando disso, né? Eu nem estou lendo, Tiago, todos os textos do Novo Testamento que falam desses princípios que estão muito claros nessas festas, né? Que poderia fazer aqui um programa só para por festa dessa, e talvez um dia até a gente faça, né? Mas a quarta festa, Tiago, que era aí a quarta festa, a última festa da primavera, né, era a festa de Pentecostes. Então, a Páscoa, os pães asmos, as primícias, olhem a jornada espiritual. A quarta festa era a festa de Pentecostes. Essa festa, Tiago, era a festa conhecida como a festa das semanas. E ela era celebrada 50 dias depois das primícias. Então, vocês lembram que eu falei que Jesus foi entregue como as primícias de muitos irmãos? Deus cumprindo o próprio princípio que ele criou? Primeiro Jesus, depois muitos irmãos. Primeiro para Deus, depois o muito vem depois. Primeiro se entrega, depois se colhe. Aí o que acontece? Jesus ressuscita e 50 dias depois o Espírito é derramado. Então a festa das primícias, Tiago, ela acontecia a festa de Pentecostes, ela acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Por isso o nome grego Pentecostes, que é 50.
e penta, 50, né? Então, como é que ela era celebrada, né? Tinha oferta de 2 pães, né? Era a celebração da colheita do trigo, né? E uma grande reunião nacional em Jerusalém. Então, lá Levíticos 23, lá no verso 21, vai dizer: naquele mesmo dia, convoquem uma reunião sagrada. Né? Tinha um significado assim, de gratidão pela colheita, de comunhão nacional e de celebração da provisão de Deus. Então, 50 dias depois das primícias, eles celebravam a festa de Pentecostes, que tinha o seu um cumprimento profético lá em Atos 2, né, do Pentecostes, o derramamento do Espírito, onde Deus começava fazendo a colheita na terra dos seus filhos, a partir da primícia Jesus, que foi apresentado 50 dias antes, né, trazia essa comunhão nacional, por isso que Atos 2, 42, lá tu vai ver, que eles viviam em comunhão, tinham tudo em comum, estavam sempre reunidos no templo, era o cumprimento dessas coisas, né? E aí o que acontece? Qual que é o princípio por trás dessa festa, Tiago? A gente está falando de crescimento e maturidade espiritual, então o quarto passo aí ensinado por Deus nessas festas é que assim, ó, só depois da oferta, Tiago, que vem a colheita. E os mercenários, né, os pentecostais, que gostam de extorquir as pessoas ganhando dinheiro, eles adoram isso, né? Só depois da oferta que vem a colheita, porque eles ensinam que você tem que ofertar para colher. Porque eles são mercenários e mentirosos, então eles ficam ensinando as pessoas a dar dízimo e oferta para ficarem ricos. E isso é uma mentira do capeta. O diabo inventou esse princípio. Não, Deus apresentou outro princípio. Você oferta por honra, não por interesse. A primícia que você dá é por honra a Deus, não por interesse. E se é por honra, Tiago, se é sem interesse, então depois da oferta vem a colheita. Então, Pentecostes, Tiago, era a festa da colheita. E isso você vê muito claro, né? Porque Deus apresentou o seu filho com primícia, 50 dias depois começou a colheita na terra, né? Começou a fazer nascer de novo seus filhos e tal. E isso nos ensina como o princípio age em várias partes do mundo espiritual, tanto na salvação das almas, como na nossa relação com Deus. Então, tem gente que ele começa a viver o princípio hoje e ele acha que amanhã já vai dar resultado. Você vê que é 50 dias depois. Então, tem princípios aí. Primeiro, a oferta por honra e depois que vai ter a colheita. Então, a quarta festa aí a quarta festa é a festa de Pentecostes, que é o quarto nível aí de maturidade espiritual. Tá? A quinta era a festa das trombetas. Tá? E ela vem já depois do Pentecostes, porque o que acontece? O Pentecostes é o momento de receber poder, né, Tiago? Então, o princípio, vocês precisam entender, nosso ouvinte, que o princípio espiritual, né, ele se aplica a várias áreas da nossa vida. Então, se eu honrar a Deus com o meu dinheiro, nessa área eu vou colher. Se for honra, não interesse. Se eu honro a Deus com o meu tempo de oração, de leitura bíblica, se eu entrego isso a Deus, eu vou colher isso espiritualmente. Vou colher poder do Espírito mesmo, né? Você vai colher isso. Só que o que acontece, cara? Quando você oferta a Deus o tempo, o dinheiro, ou seja o que for, né? Vem o resultado, vem a colheita, né? Só que o problema, Tiago, é que poder sem altar gera orgulho. E altar representa entrega, representa arrependimento, representa morrer para si mesmo. Por isso que Paulo diz assim, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? E
e entregue-se como um sacrifício vivo, Romanos 12, para vocês entenderem a festa aqui das trombetas, como que se aplica isso hoje. O poder, Tiago, sem altar, sem entrega, gera orgulho. Então, olha o que ele diz: rogo pela misericórdia de Deus, Romanos 12, que, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O que Paulo está falando, Tiago? De altar. Altar, Tiago, não é lugar de colher. Altar é lugar de entrega. É lugar de morte. Altar, Tiago, não é lugar de bênção. Altar é lugar de morte. Por isso que o chamado do Novo Testamento é um chamado de entrega, de morrer para si mesmo. Isso é um sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é dar um dízimo ou gastar tempo. Não, não. Isso aí é oferta. Isso aí é a primícia. Depois da primícia vem a colheita. Se eu entrego o meu tempo a Deus, se eu vivo um tempo de oração, se eu vivo momentos de jejum, eu vou colher poder de Deus depois. Mas depois da colheita do poder, Tiago, precisa vir a entrega no altar. Precisa ver a morte minha. Eu tenho que morrer, senão eu vivo orgulhoso. Por isso que tem muita gente espiritual aí no país. No Brasil não acontece isso, né? Mas na Suíça, por aí, tem muita gente que recebe poder de Deus e depois usa isso em seu próprio benefício. Começa a usar os milagres que Deus opera através da vida dele em seu próprio benefício. Por quê, Tia? Porque poder sem altar gera orgulho. Mas o poder depois do altar gera fruto. Então, poder sem arrependimento, Tiago, gera orgulho. Porque só tem orgulho onde a pessoa vive. Morto para si, não tem orgulho. Por isso que a quinta festa é a festa das trombetas. Que era a festa aí da celebração, Tiago, de quando Deus chama as pessoas. A trombeta significava muito, Tiago, um chamado para a guerra, um chamado para a luta, entende? Era um anúncio, né, muito forte. Então, ela era celebrada no primeiro dia do 7º mês. Então, era tocado as trombetas, o shofar, né? E era uma convocação solene para o povo, sabe? Um chamado de Deus para o povo, né? Um despertamento espiritual. Porque as bênçãos que vieram a partir das colheitas desviavam muitas vezes o povo da sua jornada espiritual. Isso acontece muito, né? Isso aconteceu comigo, Tiago, muitos anos atrás. Muitos não, porque também não sou um dinossauro, assim, né? Mas já faz bastante tempo. Teve uma época que eu prosperei financeiramente e isso me afastou muito de Deus. Então, você que é cristão, que está prosperando financeiramente, você tem que olhar para as festas das trombetas. Porque ali tem o princípio espiritual, né, de que, mesmo frutificando, Deus toca a trombeta. Mesmo você estando colhendo, tanto espiritualmente como materialmente, Deus te faz um alerta. Sabe, Tiago? A trombeta é um alerta, sabe? Como quem diz: ei, olha para mim. Não olha para essas coisas. Não olha para o poder. Não olha para a unção. Não olha para o dinheiro. Ó, olha para mim. Estou tocando a trombeta. Né? Como Deus dizendo assim, ó, há mais profundidade, há mais alinhamento, há mais despertar. Né? Então, ela simboliza um chamado, um despertamento espiritual. Porque às vezes quando há prosperidade espiritual, até financeira,
ou prosperidade na família, quando está tudo muito bem, é o momento mais perigoso, Tiago, na vida do cristão. Por isso tem gente que nunca prospera, Tiago. Por misericórdia de Deus. Que se Deus deixar prosperar demais, Deus tem que tocar a trombeta todo dia. Então eu vejo que ela era tocada no primeiro dia do 7º mês. Diz lá em Levíticos 23, 24, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um sinal, um dia de descanso. Uma assembleia sagrada comemorada com toques de trombetas. Então, Tiago, tem muita gente que às vezes até tá nos ouvindo, que assim, ó, tá tudo muito bem, sabe? Tá trabalhando muito, tá correndo bastante e tal, e tá, sem dúvida, precisando olhar para a festa das trombetas e ter um dia de descanso, de despertar espiritual, de olhar para Deus. Então, tudo bem, a minha vida tá tudo muito bem. Eu preciso ter um despertar e olhar para Deus. É isso que era o principal propósito aí dessa festa das trombetas. E ela carrega esse princípio, sabe? De despertar espiritual, de uma convocação para o arrependimento, né? E uma preparação, né? Para a próxima festa, que era a festa do Yom Kippur, que era o dia da expiação, que era o dia que o sacerdote, né, ia entrar no Santo dos Santos, que acontecia uma vez por ano, e levar diante da presença de Deus da arca, onde Deus se apresentava, né, o sangue do cordeiro para expiação do povo. Né? Então era o dia mais santo do calendário judaico, né? A festa mais santa era essa. Vamos dizer assim, aqui era mais séria no sentido, não que as outras não fossem, mas essa ela tinha um significado muito mais profundo, sabe, Tiago? De, de, de arrependimento, de reconhecimento do pecado. Então, assim, ó, a festa da celebração, a prosperidade espiritual, talvez seja o momento de tocar uma trombeta e um despertar espiritual e de meditação, porque era um dia de descanso. E isso tem qual propósito? Sempre se voltar ao arrependimento. Sempre se voltar ao sacrifício supremo de Jesus. Então tem muita gente, Tiago, que se perde ministerialmente, principalmente pessoas de alta liderança, vamos dizer assim, né? Se é que pode se usar essa expressão, que eu acho que no Novo Testamento não tem muito isso, mas as lideranças aí das comunidades, pastores, presbíteros, líderes, né? Se perdem no meio da caminhada, muitas vezes, porque não olham esses princípios. Talvez o ministério frutificou muito. Eles passaram pela festa da colheita. Mas às vezes faltou a trombeta. Um despertar para voltar a olhar para o Yom Kippur, que é o arrependimento profundo, é realmente olhar para o que nós somos chamados, para morrer para si mesmos, para não ser alguém visivelmente próspero, mas sim cumprir Mateus 5, que é o caráter do cristão verdadeiro que Jesus relata nas bem-aventuranças. Que aquilo lá, as bem-aventuranças, Tiago, não é uma lista de como ser um bom crente. É a característica da identidade de um cristão verdadeiro. E ele começa dizendo assim, ó, bem-aventurado o pobre de espírito. E o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual e necessidade diária da volta ao sacrifício de Jesus, que eu não era digno e nunca serei. Então, a trombeta para o chamado a essa meditação com o propósito muito claro do dia da expiação, que era o dia mais santo aí do calendário. Ele é descrito em Levíticos 16, né? Então, o sumo sacerdote era sacrificado um animal pelos pecados do povo, né?
Ele entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue sobre a tampa da arca, né? E colocava os pecados sobre um bode emissário. Então tinha um era sacrificado, um cordeiro, e um bode era colocado a mão sobre ele, né? Representando os pecados de todo o povo, e ele era solto no deserto, né? Que é a expressão muito clara do que aconteceu com Jesus e o que Jesus ia fazer depois, né? Então, Levítico 16:30 vai dizer: porque nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los, né? Tinha a ideia da expiação pelo pecado, uma purificação nacional, uma reconciliação com Deus, que é o que a gente falou no começo, que essas festas traziam esses princípios, né? De renovação de aliança, de se voltar para Deus e desse caminho de maturidade, crescimento e maturidade espiritual. Então, o dia da expiação é um lugar, Tiago, é um momento aí na vida de crescimento espiritual que muitos param, sabe? Porque é o dia da humilhação da alma, sabe? É o dia em que é um momento na vida das pessoas, no crescimento espiritual, que as motivações precisam ser expostas. Sabe? Por que você faz o que você faz? Por que você toca lá na banda da igreja? Por que você prega? Por que você é pastor? Qual é o motivo disso? É porque deu tudo errado na tua vida e você resolveu fazer isso? É porque hoje você não tem para onde ir? Por que você toca lá na banda da igreja? Porque você gosta de ser visto? Será que se ninguém pudesse ver o que você faz hoje, você continuaria fazendo do mesmo jeito? Então é um momento, Tiago, na vida espiritual que as pessoas têm que passar. E essas festas não era uma vez, Tiago, é todo ano. Então todo ano, Tiago, nós temos que ter esse momento de Yom Kippur, de voltar a isso e dizer: será que eu não preciso me arrepender? Será que o que eu estou fazendo para o reino de Deus não é por orgulho? Sabe? É um momento em que as motivações são expostas, os pecados são confrontados, sabe? É um momento em que todo mundo tem que parar, olhar para a sua vida e dizer: será que eu não estou vivendo coisas que eu não devia? Será que não tem mais alguma coisa que eu preciso tirar da minha vida, sabe? É onde o arrependimento acontece, sabe? Sem quebrantamento, sem arrependimento constante, né? Não existe presença sustentada. A presença de Deus não permanece, Tiago, onde não há um constante reviver dessas alianças, de reviver isso tudo que Deus fez, de olhar para essas coisas e viver esses princípios. A presença de Deus não se sustenta. E essa era a sexta festa, né? E é um lugar que muitos param e não vivem a sétima e a última festa, e é onde a gente finaliza. A última festa, Tiago, era a festa dos tabernáculos. Era o Sucote. Era a festa da morada de Deus, Tiago. E Deus tem desejado, Tiago, muito habitar com as pessoas, sabe? Viver a vida com as pessoas. Mas porque eles não entendem esses princípios que Deus ensinou, Tiago, ele não pode viver com eles. Porque eles não conseguem olhar para essas coisas e viver essa jornada que Deus ensinou, sabe? Então, essa festa ela era celebrada 5 dias depois do dia da expiação. Ela durava 7 dias. A festa dos tabernáculos, conhecida como Sukkot. O povo morava, Tiago, em tendas, em tabernáculos, para recordar a peregrinação no deserto.
sabe? Era um momento de grande alegria e celebração, sabe? Eles viviam em tendas durante 7 dias para que os seus descendentes saibam que, Deus disse, né, em Levíticos 23, vivam em tendas durante 7 dias, para que os seus descendentes saibam que fiz os israelitas viverem em tendas quando eu os tirei do Egito. Mas isso aqui é muito mais profundo, Tiago, do que só acampar durante 7 dias. É porque o Novo Testamento traz um eco disso quando vai dizer assim, ó, e nós vimos a vida e a luz, e ele tabernaculou em nosso meio. É o princípio, Tiago, de comunhão diária e plena com Deus. E Deus tem ansiado, Tiago, viver uma intimidade com as pessoas e com muitos dos nossos ouvintes. E eles mesmos sabem que eu estou falando com eles e que eles não estão conseguindo viver essa vida com Deus, sabe? Essa intimidade com Deus, essa proximidade com Deus. E esse é o desejo do coração deles e o desejo do coração de Deus. Sempre foi esse. Tá? Viver essa jornada toda com Deus, sabe? Desde a libertação, sabe? Até a purificação, a santificação, viver essa entrega de primícias a Deus, sabe? De colher as coisas em Deus, de viver um momento de trombeta, de despertar, de viver o momento do Yom Kippur, sempre desse arrependimento, desse retorno, sabe? E de viver esse tabernáculo com Deus, sabe? Porque toda a jornada, Tiago, com Deus, ela termina na habitação. Assim foi no jardim, e assim é em Apocalipse 21 e 22. Diz lá, e Deus habitava no meio deles. Só que as pessoas estão muito ocupadas, Tiago, fazendo cultos, fazendo eventos, Thiago, e não estão vivendo com Deus. Porque a jornada toda, Thiago, dessas festas, desse princípio, desse mapa espiritual de maturidade, de vivência com Deus, ela termina com a habitação. Então não é só libertação, purificação e poder, sabe? Colheita. O objetivo final é Deus habitar no meio de nós. Desde o início, Deus não queria apenas tirar Israel do Egito, Tiago, ele queria morar com eles. Por isso que Apocalipse 21, 3 diz, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. A Bíblia termina, Tiago, trazendo o princípio da última festa. A última festa termina do mesmo jeito que a Bíblia e que a história do propósito eterno de Deus termina. A última festa é os tabernáculos. E o último texto da Bíblia é, e Deus habitou com os homens. Deus tabernaculou com os homens. E é isso, Tiago, que o nosso povo precisa entender. Deus não organizou apenas, Tiago, datas no calendário do povo, ele organizou um processo espiritual. E o calendário de Deus, das festas de Deus, revela o caminho da maturidade espiritual. Sabe, a ordem dessas festas nunca foi aleatória, Tiago, era uma formação espiritual específica para cada etapa da jornada da nossa vida, sabe, com Deus. Sabe, Deus não muda a estação, Tiago, antes de concluir o processo, sabe? Deus não pula etapas, sabe? Talvez a pergunta para o nosso ouvinte aí, final, seja em qual estação da jornada Deus está trabalhando na tua vida? Qual dessas festas que você está pulando? Qual desses princípios você não está vivendo? Talvez a tua vida está desse jeito porque você não está conseguindo entender os processos de Deus e como Deus quis que as coisas fossem. E está revelado claramente, cara. Claramente. Se você, a vida espiritual tua vida com Deus, ou em família, ou em sociedade, não está andando, olhe para esses princípios.
Viva esses princípios. E pode ter certeza que tudo vai mudar. Glória a Deus, Tiago. Vamos orar por esse povo? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, primeiramente, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, e pelo teu Espírito. Te peço, Senhor, que essa palavra possa alcançar nossos ouvintes, os teus filhos que estão espalhados aí pelo mundo. Que o Senhor possa constranger o coração, iluminar o entendimento deles, para que eles possam viver esses princípios de maneira sincera, verdadeira, em espírito e em verdade. E possam caminhar nessa jornada de maturidade espiritual que o Senhor nos ensina pedagogicamente pelas suas festas. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo coração de cada ouvinte que o Senhor trouxe para ouvi-la. Abençoa a vida deles, o ministério do Tiago, do pastor Moisés Viana, Senhor. Guia ele, revela a ele, Senhor, clareia a mente dele, para que ele entenda, Senhor, o passo que ele precisa dar, aonde ele precisa chegar e qual o teu propósito com tudo que ele tem vivido. Esse é o meu pedido, o meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um Café com Fé. Entre tropeços e acertos, né? Começamos aí com uma instabilidade na internet, mas deu tudo certo. E assim, chegamos ao final de mais um programa. E queremos agradecer aos amigos que estão sempre na companhia da programação da rádio, que estão sempre na audiência. Você que está na companhia da rádio, você vai notar que nós mudamos um pouquinho o design aqui do layout da live, né? E nesse cantinho aqui onde é que eu tô, bem embaixo aqui do meu dedo, para quem tá assistindo, né? Para quem tá ouvindo não vai saber o que eu tô fazendo aqui, mas para quem tá assistindo, tem um espaço onde a gente vai colocar a logomarca dos apoiadores das programações. Então, se você que está ouvindo a programação é um comerciante, é um lojista e quer apoiar as programações aqui da rádio, a gente vai estar exibindo sempre a logomarca de cada empresa aqui no cantinho da tela das lives, tá bom? Então é só um recadinho aí pros patrocinadores, pros apoiadores, né? E cada programa vai ter as logomarcas diferentes. Você escolhe qual programa que tu quer apoiar, ou se quer apoiar todos, vai estar aqui também, tá bom? Glórias a Deus, doutor. Obrigado aí pela companhia, obrigado aí por trazer mais uma vez a palavra de Deus aí para os ouvintes. Eu já fiz a separação aqui, enquanto o doutor falava, já fiz a separação dos tempos aí para fazer uns cortes aí dessa live que vai ficar vai ficar show de bola. Glória a Deus, Tiago, pela tua vida, por todos que nos acompanham. E até sábado que vem, se Deus quiser. Amém. Como sempre, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando ansiosamente o seu retorno. E até mais, Tiago. Glórias a Deus. Viu, doutor? Tem uma pessoa com o nome de Carla que comentou aqui na live. Eu acho que tu quer mandar um recado às vezes. Provavelmente foi minha mãe, né? É isso aí. Um abraço, minha mãe. Que Deus te abençoe, ilumine a tua vida. Te amo. Glórias a Deus. Então, a gente vai ficando por aqui. Sábado que vem, se assim Deus permitir, nós retornamos aí com mais um Café com Fé. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.